Você que conhece, sabe que essa partícula é uma partícula condicional. Pode acontecer ou não acontecer. Isso nos leva lá para João, no capítulo 10, versículo 27, quando a palavra diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus estava falando em João capítulo 10 que ele conhecia as ovelhas dele, que as ovelhas dele conheciam a sua voz. Jesus, quando a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é Jesus batendo na porta da nossa vida, e eu preciso ouvir a voz de Jesus. Mas quem é que vai ouvir a voz de Jesus? Todos vão ouvir a voz de Jesus? Não, a palavra diz: se alguém ouvir. Então existe aquele que vai ouvir e existe aquele que não vai ouvir. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, fala de uma atitude. Jesus é educado, diga comigo: Jesus é educado, ele bate na porta, e ele diz: se alguém ouvir, eu preciso ouvir, diga isso, eu preciso ouvir. Mas eu não posso só ficar no ouvir a voz de Jesus, eu não posso só ficar no nível do escutar a voz de alguém que me convidou, de alguém que me atraiu para esse lugar, que talvez na sua cabeça: não, eu vou para uma festa do mundo. Não, você veio para um lugar para ouvir a palavra de Deus, uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que não precisa de droga, que não precisa de bebida, que não precisa de música do mundo, que não precisa de nada, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração e que quer trazer paz e vida para o nosso coração. Amém? Pega na mão da pessoa que está perto de você, diz assim: Deus quer trazer paz, quer levar paz para a sua vida. Ele quer entrar na sua vida. E não é todo aquele que ouve, diz aí, nem todos vão ouvir, só aqueles que abrirem o seu coração. Quem quer abrir o seu coração para Jesus hoje? E ele diz assim: se alguém, amém, se for para Jesus, amém. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, fala de liberdade. Você é livre, querido. Você veio a esse lugar porque se ouviu alguém te convidando. Alguém que te ama convidou você para que você viesse a esse lugar. Essa pessoa ama você. Ela olhou para você e disse: eu não posso deixar que ela fique fora. Eu vou convidá-lo. Ele precisa estar comigo. Ele precisa ouvir a voz de Jesus. Ele precisa ouvir a voz que diz que ele ama. E querido, ovelha, ele chama de ovelha. É um símbolo também. Não é que nós sejamos um animalzinho lá com uma lã, com uma gordura, não. Ele estava falando de características de pessoas que pertenciam a ele. Pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas idôneas, pessoas que têm várias características. Aquele que é ovelha de Jesus, ele vai ouvir a voz de Jesus, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. O nosso pastor, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz no nosso lugar. Foi ele que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele disse: se abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Tem uma outra coisa: tem pessoas que vão ouvir e não vão abrir a porta da sua vida. Muitas vezes Jesus está falando conosco há tanto tempo, por circunstâncias. São pessoas que vêm falar de Jesus para nós. São muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes uma porta que se fecha, muitas vezes um problema familiar, muitas vezes um problema financeiro, muitas vezes são várias situações diferentes, mas Jesus está à porta batendo. Eu preciso ouvir a voz, mas eu preciso decidir abrir a minha vida para Jesus. Mas pastor, o que eu ganho se eu abrir a minha vida para Jesus? Vem o quarto item, e aí a gente encerra esse versículo, onde ele diz: entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. Quando Jesus fala isso, que vai entrar na casa, a casa que ele está se referindo é a nossa própria vida. Nós fomos feitos pelo Senhor, querido, para termos o Senhor habitando em nós, para sermos direcionados pelo Espírito Santo, para termos perdão dos nossos pecados, para termos a nossa vida transformada para a glória de Deus. Quem quer ter sua vida transformada? Em nome de Jesus. Tem um outro versículo que eu gostaria de ler rapidinho. Obrigado, meu filho. Um outro versículo, rapidinho. E depois que me ensinaram esse negócio
de coisas informatizadas, eu nunca mais quis largar. Graças a Deus. Lá no capítulo 10 também de João, versículo 3 e 4 diz assim: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu tive a oportunidade de ir no interior de uns parentes lá perto de Barras. É bem interior. Eu gosto de falar isso. Eu tive a oportunidade de ver lá na frente da casa tem um campo. Fica cheio de ovelhas lá no final da tarde. De repente, um dos primos, na verdade filhos de um dos primos da minha esposa, ele foi lá no meio das ovelhas e ele começou a fazer um barulhinho característico dele lá. Um barulhinho que se faz com as pessoas que são pastores lá pastores de ovelhinhas mesmo, na roça. São pessoas que mexem com gado, eles têm um barulho característico. Ele começou a fazer aquele barulho. O interessante é que ele foi na frente daquelas ovelhinhas. E do meio daquele monte de ovelha, algumas começaram a seguir aquele rapaz. Isso me chamou muita atenção. A ovelha que vai seguir a Jesus é aquela que é de Jesus. Tem alguém aqui que é de Jesus? Então você vai seguir a Jesus. Pastor, como é que segue a Jesus? É obedecendo a sua palavra. Tem 4 princípios, 4 leis espirituais muito sérias e muito poderosas. Assim como o universo tem várias leis, essas 4 leis são imutáveis. A primeira lei que é imutável é que Deus ama você. Diga quem está perto de você: Deus te ama. Por isso você está aqui. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 10, a parte B do versículo diz assim, diz do projeto de Deus, não vou ler todo, falar todo o versículo, diz assim: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Era Jesus falando. Aí ele completa dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Qual é o projeto de Deus para nós? Que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas por que muitas vezes, muitas pessoas não têm? Porque tem o segundo princípio espiritual, é que todos pecaram e estão separados de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado impede que Deus se relacione conosco como Ele gostaria. O pecado: mas pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, nunca roubei, não sou de mentir, pago as minhas contas em dia. Isso é a sua obrigação moral. Você não está fazendo nada demais. Não é isso que vai te levar ao céu. Porque a palavra diz que a salvação é por meio da fé. E ela é de graça. Ela é caríssima. Por isso nós não podemos pagar. Jesus foi lá e subiu na cruz do Calvário e morreu no nosso lugar para pagar o preço pela nossa salvação. E aí vem o terceiro princípio tremendo e poderoso. É que Jesus morreu no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. Jesus, Ele ocupou o nosso lugar. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, num sentido de cruz, para na horizontal pegar todos nós, congregar cada um de nós a Ele, e no vertical ligar a terra ao céu. Jesus morreu para nos ligar a Deus. Ele é a única ligação. E o quarto princípio espiritual imutável é que eu preciso decidir por Jesus. Se eu não abrir a minha boca e dizer: Jesus, eu entrego toda a minha vida para o Senhor, não vai acontecer nada. Jesus não vai poder entrar na minha vida. Quem entendeu isso, diga amém. Tem um último versículo que eu gostaria de ler. Ainda em João, no capítulo 5, versículo 25, diz assim: em verdade vos digo, que a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ah, pastor, eu não estou morto ainda não. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente talvez você esteja. Talvez você esteja enganado pelo inimigo, enganado pelo diabo, vivendo uma vida que Deus não planejou para você. Talvez hoje você esteja entrando em locais que não era para você estar.
adorando a situações, adorando a entidades, adorando a você mesmo, adorando o dinheiro, adorando o seu filho, adorando... Muitas vezes a gente, quando as pessoas falam de idolatria, só imaginam uma questão de imagens. Não é isso, querido. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida.